Desigualdades nos mais variados setores sempre estão em destaque durante campanhas eleitorais, em eventos internacionais, em cúpulas que envolvem países desenvolvidos, países em desenvolvimento, e continua sendo uma grande preocupação aqui no Brasil também. A desigualdade em relação à cobertura que envolve programas sociais, o nível de pobreza aqui no Brasil, o nível de desigualdade aqui no Brasil seguem preocupando muito, porque são situações que estão em níveis superiores quando a gente compara com outros países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, quando a gente compara com países que estão mais ou menos na mesma situação que o Brasil. Porque é claro que se a gente comparar o Brasil com países desenvolvidos, os nossos índices de desigualdades sociais serão muito maiores. Mas a preocupação, Beatriz Manfredini, que já está aqui conosco para nos trazer informações ao vivo, é porque estamos aquém do que deveríamos registrar ainda em relação a países que estão em situações parecidas com a nossa. O que explica esse cenário segundo a organização, Manfredini? Olha, Lívia, tem alguns motivos, de acordo com a OCDE e esse relatório, que fala sobre o crescimento dos países, da pobreza em 2023, para que a gente não consiga melhorar esses índices de desigualdade social. De acordo, então, com esse relatório da OCDE, aqui no Brasil, nós temos alguns problemas, como, por exemplo, um alto nível de trabalho informal. Por consequência, esses trabalhadores que estão na informalidade, eles têm uma renda bastante instável, né? Então tem mês que tem mais dinheiro, tem mês que tem menos dinheiro, e também eles têm uma limitação na qualificação da mão de obra, o que prejudica essas pessoas de conseguirem avançar na carreira, de conseguirem cargos melhores e, consequentemente, salários melhores. Então esses são os problemas elencados pela OCDE para o Brasil ainda ter um nível muito alto de desigualdade social e muito diferente de outros países que também são membros da entidade, que têm situações semelhantes, mas então o Brasil tem um nível maior de desigualdade social quando a gente faz essa comparação. A OCDE diz que isso acontece mesmo em um cenário em que o Brasil está aumentando a transferência de recursos para a família de baixa renda e também ampliando o público que recebe esses programas. E aí eles elencam algumas recomendações que podem ajudar a solucionar ou pelo menos minimizar, apaziguar essa desigualdade social no país. A primeira delas que é colocada é a ampliação da educação básica, a expansão do acesso à educação básica e à educação infantil. Não só para igualar as oportunidades, depois de crescimento de emprego entre as pessoas, mas também eles colocam um ponto importante de que dessa forma, com mais acesso à educação, as mães dessas crianças ficam mais livres também para procurar oportunidades de emprego, que normalmente não acontece. Além da educação básica e educação infantil, a OCDE cita também o aprimoramento já do ensino mais superior, do ensino médio e também de universidades, para que as pessoas continuem, então, com essa mão de obra qualificada, para que elas tenham oportunidades de ter uma mão de obra qualificada e, assim, então, também resultando em melhores empregos. E, por fim, a OCDE também sugere o fortalecimento do foco de gastos sociais nos benefícios que visam efetivamente os familiares que estão em situação de baixos rendimentos. Essas são algumas das recomendações, então, que constam nesse relatório, e agora a gente acompanhar e ver como é que o Brasil aplica essas recomendações e se consegue virar esse jogo, né, Lívia? Pois é, Manfredini, eu não sei se quando você trouxe essas recomendações da OCDE para melhorar esses índices de desigualdades aqui no Brasil, se você seguiu a ordem que a própria OCDE estabeleceu. Você destacou a questão da educação básica, da importância de se investir na educação básica. Muitos críticos da forma como o governo conduz as políticas de educação aqui no Brasil dizem que se priorizam investimentos, os governos priorizam investimentos em universidades, na educação superior, e se esquecem do quanto é importante investir na base, porque aí o efeito cascata, o efeito positivo em cascata, com certeza um dia vem. Eu te agradeço as informações e daqui a pouco você volta com mais informações para a gente ao vivo.